hoje eu vou te dar um resumo, eu vou te clarear, eu vou te falar sobre a segunda fase de mudança e eu vou te falar sobre o fumante faixa amarela. Eu quero começar contando para ti uma história que eu ouvi de uma pessoa que eu sigo já há bastante tempo, é um escritor americano chamado Rob Bell, ele há um bom tempo, e eu quero começar contando uma história real da vida dele, porque essa história ilustra exatamente quem é o fumante faixa amarela, e eu vou usar essa história em toda a aula de hoje. Outro dia eu estava vendo um vídeo dele, e ele disse que um tempo atrás ele foi curtir as férias com a família, e na época os filhos ainda eram crianças pequenas, né, deviam ter ali os seus 7, 8 anos, né, crianças pequenas. E eles foram para um lugar, uma costa onde tinha o mar, né, e foram passar ali as férias. E você sabe, né, uma família passando férias é a coisa mais gostosa que tem. Você sai de noite para comer com as crianças, durante o dia você curte uma praia, você coloca as crianças na água para brincar, para correr, para se molhar. E ele disse que estava lá curtindo a família dele, curtindo os filhos dele. E uma manhã eles se levantaram e começaram a caminhar na orla da praia. Ele, a esposa e os 2 filhos, né? E aí, como uma boa família, né? Os filhos correndo lá na frente, ele de mão dada com a esposa, curtindo ali a praia, né? Caminhando na praia. E disse que as crianças, num dado momento, começaram a juntar nas mãos várias conchas, né? Tinha muita concha ali, e elas começaram a juntar conchas e encher as mãos de conchas, né? Enquanto eles caminhavam ali na areia, né? Na orla da praia, as 2 crianças foram enchendo as mãos de concha. E disse que chegou um dado momento que elas estavam caminhando já assim, segurando, colocando a mão na barriga, né? Para poder segurar aquela quantidade enorme de conchas que elas estavam juntando do chão. E assim eles estavam, coisa de criança, né? Caminhando com as mãos, com as mãos cheias de conchinhas, né? Cheias de conchinhas. E num dado momento, diz que ele olhou para dentro da água e na beira ali, diz que tinha uma enorme estrela do mar. Uma coisa linda, uma coisa rara de se ver. Uma linda, colorida estrela do mar. E disse que ele chamou as crianças, disse, gurizada, vem aqui, olha só que massa isso aqui. E disse que as crianças vieram correndo, né? E ele olhou e olhem que coisa mais linda essa estrela do mar. E as crianças olharam e ele disse que nos olhos dela deu aquela sensação de ansiedade, de alegria, né? E aí ele disse que falou para elas, peguem a estrela, segurem ela na mão, vejam como é tocar numa estrela do mar. E disse que quando ele falou isso para as crianças, disse que elas ficaram desenchavidas porque elas estavam com as mãos cheias de conchinhas. E aí ele disse que no olhar das crianças ficou uma incógnita. E elas não sabiam se soltavam as conchas para pegar a estrela do mar ou se continuavam segurando as conchas na mão. E elas ficaram naquele impasse, no impasse de dualidade, no impasse de ambivalência. Elas não sabiam se pegavam a estrela do mar ou se mantinham as conchinhas nas mãos. E essa história que ele contou me ajudou a entender muito a segunda fase de mudança que um fumante enfrenta, né? Porque a segunda fase de mudança tem tudo a ver com uma questão de ambivalência. Questão de você querer e não querer parar de fumar ao mesmo tempo. Você tá com um cigarro nas mãos, as conchinhas nas mãos. E aí você olha para a estrela do mar, linda, maravilhosa, que é a mudança, que é parar com esse hábito. E você não sabe se solta as conchas para pegar a estrela ou se você continua segurando as conchas e não pega a estrela. E os fumantes, eles enfrentam essa ambivalência. E essa ambivalência é a grande marca do fumante faixa amarela. E eu vou te mostrar como essa ambivalência funciona hoje e como você pode sair disso. Vamos adiante. Vamos lá soltar essas conchinhas? Vamos para a primeira parte, que é entender as principais características do fumante faixa amarela. Então vamos lá. A primeira grande característica do fumante faixa amarela é que ele já está consciente para a necessidade de realizar uma mudança de hábito. Então aqui já tem uma grande diferença para o faixa branca, porque você lembra que o faixa branca ele ainda é inconsciente para a mudança. Lembra disso ontem? O faixa branca ele joga para o inconsciente a necessidade da mudança, usa desculpas mentais para fazer isso, para continuar fumando sem peso na consciência. O faixa amarela não. Ele já está consciente da mudança, que precisa mudar. E ele vive até com um certo sofrimento psicológico, porque ele não joga mais para o inconsciente. Ele já não usa desculpas mentais para
para jogar a necessidade de mudança para o inconsciente. Ele já está consciente disso. É a principal marca do faixa amarela. E geralmente o faixa amarela ele vive num sofrimento psicológico, porque ele sabe que o hábito é muito prejudicial. E esse saber vem carregado de não querer mais fumar, né? Então ele enfrenta essa tensão psicológica, porque ele já está consciente de que precisa mudar. Então essa é a primeira grande marca do fumante faixa amarela. Se você tiver aí com um caderno, se você puder anotar, anota aí essas informações, porque elas são muito importantes. Agora eu vou te mostrar a segunda característica. O fumante faixa amarela, ele considera o hábito um problema sério. E ele sabe que continuar fumando é um risco para a sua vida. Então o faixa amarela, ele, além de estar consciente que precisa mudar, ele sabe que fumar é um problema sério. E que isso causa problemas na sua vida. E isso aumenta essa tensão psicológica e esse sofrimento psicológico no fumante. Talvez eu esteja falando hoje e essas duas características, e talvez alguns de vocês já estejam, puxa, esse sou eu. Eu já estou consciente, eu sei que eu preciso mudar, eu não dou mais desculpa mental, e eu estou nesse sofrimento que o Marcos está falando. Então, se você está sentindo isso, você está começando a se identificar com essa fase de mudança. Então, fica ligado na aula de hoje, porque ela vai parecer muita coisa para você. Deixa eu mostrar aqui agora uma terceira, tá? Terceira característica principal, que é a marca do fumante faixa amarela. O fumante faixa amarela, ele pensa em parar de fumar, ele até quer parar de fumar, mas ele tem uma falta de atitude que persiste em manter ele estagnado no mesmo lugar. Então essa é uma marca clássica do fumante faixa amarela. Ele quer parar de fumar, ele pensa em parar de fumar, só que tem uma falta de atitude que mantém ele morno, sabe? Uma mornidão, não ata nem desata, né? Tá com as conchinhas nas mãos, né? E a estrela do mar tá ali na frente dele, mas ele não consegue soltar as conchinhas para pegar a estrela do mar. Ele vive uma tensão, uma dualidade, uma ambivalência de querer e não querer. Então essa é uma marca clássica do fumante faixa amarela. Essa é a segunda fase de mudança. Uma quarta característica ainda do fumante faixa amarela é que numa escala, se a gente fosse colocar numa escala de 0 a 10, a motivação do fumante faixa amarela para efetuar uma mudança não é de 0 a 3, que nem o faixa branca. Ele já tem uma motivação 4, porque ele pensa na possibilidade de mudar. Ele pensa, já tem uma motivação um pouco maior, porque ele está consciente que é um problema, ele está consciente que fumar é prejudicial. Então ele tem uma consciência um pouco maior que a do faixa branca, então ele está aí no número 4, mais ou menos, aí nessa régua aí de motivação.